Bem, pessoal, vamos iniciar essa mesa, né? Tão esperada aí sobre sexualidade, sobre relacionamentos, relacionamentos abusivos, disfunções sexuais, orgasmo hipnótico, enfim, temos muita conversa, um bate-papo informal aqui com os nossos convidados. Estamos aqui, né, com o Rodrigo Monteiro, a Marina Ramos, a Fernanda Andrati. Isso. Eu não falei para não errar. Técnica, né? Delson Salles, Letícia Mello, Madame Dubá, Guilherme Alves e Tom Lucas. Certo? Faltou alguém aí? Eu acho que não, né? É porque eu estou aqui sem a listagem. Então, vamos fazer as apresentações e aí vamos seguir a ordem alfabética, né? Que fica melhor. Delson, faz a apresentação, diz qual é a sua experiência em relação em torno do assunto e depois das apresentações a gente faz uma condução em relação aos assuntos que estão sendo tratados. Beleza? Eu até sugeriria que a gente começasse falando sobre relacionamentos, né? Relacionamentos abusivos e tudo mais, como é que a gente trabalha na clínica, né? Eu mesmo tenho algumas situações que eu acho que são bem pertinentes para o momento. Certo? Mas vamos lá. Delson. Opa, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa mesa maravilhosa dos maiores de 18. Bom, sou terapeuta na cidade de Itajubá, em Minas Gerais. Trabalho com a hipnoterapia como uma ferramenta, como todos aqui conhecem, né? A grande maioria, maravilhosa. E uma das grandes reclamações, uma das maiores procuras que nós temos realmente é o relacionamento. E temos que trabalhar isso com bastante sabedoria, porque cada um é cada um pensa de um jeito diferente do outro, e cada um tem uma necessidade específica. Então, é muito importante realmente nós temos essa conversa sadia, essas pessoas que têm, cada pessoa a sua experiência, cada pessoa o seu campo onde prefere trabalhar. Então, estamos aqui ajudando essa galera maravilhosa a somar. Vamos lá. Fernanda. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de começar, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, o espaço, né, de estar aqui representando a mulherada. E assim, eu sou de Belo Horizonte, atuo em hipnoterapia também. O tema me interessou muito, a questão da sexualidade, porque a gente observando a nossa sociedade, né, é complicado a gente não falar de sociedade sem a gente refletir um pouco a respeito do contexto social de uma forma geral. Então, assim, achei uma oportunidade excelente da gente poder abordar não só o tema específico da sexualidade, mas essas coisas, assim, que ainda são tabu, né, pra gente, que muita gente ainda desenvolve esses problemas, assim, que a gente vê frequentemente no consultório. Então, assim, achei o tema super interessante, queria parabenizar a iniciativa. E estamos aí, né? Vamos até às 5, animada aqui. É isso aí. Agora sou eu. Meu nome é Fernando Dias, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu brinco dizendo que nas horas vagas eu sou químico, né? Sou mestre em química e professor de química. Cada ano que passa eu venho diminuindo mais o meu campo de atuação dentro de sala de aula. Eu digo assim, não vou sair nunca de sala de aula, mas eu quero diminuir, ficar somente com escolas mesmo, trabalhando, porque a hipnoterapia, para mim, hoje virou uma cachaça, né, na verdade. Então, a gente começa a conhecer a hipnose, não quer largar mais. E hoje, assim, tenho gostado muito, né, de trabalhar com o tema, porque é a primeira procura que a gente tem na clínica hoje. No meu caso, eu tenho duas situações. Né? Primeiro, relacionamentos. Né? Eu costumo sempre brincar, dizendo com o pessoal, brincar, e, na verdade, eu não vou mentir, que é uma preferência minha também, de trabalhar com as pessoas, com os casais que terminaram, na verdade. Né? Tem alguns motivos para poder trabalhar com isso, porque a gente, assim, tem muita gente
que a gente consegue ajudar, que a gente já ajudou aí durante essa trajetória, e ansiedade, né? E a gente pode juntar as duas coisas, porque a ansiedade tem tudo a ver também, principalmente agora nesse período de pandemia, e aí a gente tem feito alguns trabalhos bastante bacanas. Beleza? Agora é o Gui, contigo, meu querido. E aí, antes de tudo, brigadão pelo convite. Sensacional estar aqui. Eu sou um dos que já viram a madrugada mesmo, então, para mim, tá tranquilo. Acho que talvez alguns aí estão na base do café e na base do energético, mas eu sou aí a madame. Eu sou um cara da noite mesmo, então tá tranquilo. Tô bebendo já também, tô entrando no clima, mas vamos até tarde nessa. E para quem não me conhece, eu sou um aí dos que está na hipnose há muito tempo, né? Eu estou na hipnose desde 2008, comecei na hipnose em 2008 e entrei nessa total aí por curiosidade. E vi a hipnose acontecer, não acreditava que era verdade, vi acontecer e de repente fiquei maravilhado com aquilo. E eu sou meio levo as coisas muito aos extremos, assim. Então, na hora que eu vi aquilo acontecer, eu falei, cara, não tem como isso acontecer e eu não dominar esse negócio. Preciso disso para mim. E aí eu comecei a estudar. O cara que começou a me ensinar tudo foi o Bruno Tricarico, queridíssimo, que está hoje com o Pyong. E aí o Bruno tinha um show na época aqui em Brasília. Esse show era o Hipnomed, que era um show de humor. E na época daí eu queria entrar por entretenimento, né? O que eu via assim como projeção, como ideia era realmente o entretenimento. Só que eu não queria fazer uma coisa para poder bater de frente com ele. E aí nesse momento eu comecei a pesquisar o que eu poderia levar para o entretenimento que fosse diferente e vi aqueles shows de hipnose erótica lá em Las Vegas. Tem vários shows, né, que são voltados para o público adulto. Lá a gente tem shows de hipnose acontecendo 6 dias por semana. Então, tem 2 shows lá constantes. Então, a gente tem o do Mark Savar, que tem umas pegadinhas um pouquinho adultas, mas a gente tem o do Anthony Coles, que abertamente é um show de hipnose erótica, abertamente é um show de hipnose adulta, que está lá praticamente todos os dias. E aí eu montei um show todo baseado nisso. Cheguei aqui para apresentar para os teatros, falei, gente, vamos colocar isso, e ninguém aceitou, achou pesado demais. Mas eu consegui uma abertura nas casas de swing e comecei a trabalhar com hipnose nas casas de swing, fazendo shows de hipnose erótica, né, que foi sensacional, foi uma fase fantástica. Eu acredito que tanto pela experiência de estar fazendo algo voltado para essa linha, como também para a experiência de conseguir a atenção do público, né? Porque o pessoal aí que brinca de street sabe o jeito que é difícil você puxar a atenção da pessoa para você. Agora imagina ainda puxar a atenção de uma pessoa depois que uma menina acabou de rodar sem roupa no polidense. É muito mais difícil ainda, sabe? Então, eu trabalhei muito esse foco, essa atenção para a minha pessoa, e durante essas experiências, trabalhando na casa de swing, eu recebi alguns questionamentos de pessoas falando, cara, você consegue fazer aí o pessoal ficar tendo orgasmo no palco o dia inteiro, mas eu nunca tenho com meu parceiro. E foi a época que eu comecei, então, a correr atrás de estudar sobre sexualidade para poder fazer esses atendimentos, e entrei de cabeça nesses atendimentos ligados à área de disfunção sexual. Isso deve fazer uns 8 anos, então eu estou nisso até hoje. O show meio que foi aposentado, eu fiz ele depois em algumas feiras eróticas, mas saí das casas de swing, fiz ele em feiras eróticas que acabaram acontecendo de uma forma mais esporádica, mas os atendimentos aí estão a mil, realmente é o meu principal foco dos atendimentos hoje em dia, essa área de disfunções sexuais, mas também numa área de aprimoramento sexual, para as pessoas que querem dar uma melhorada, querem dar um up na vida sexual. Então, eu tenho os protocolos de hipnose para isso, para poder melhorar a vida das pessoas nesse sentido também, tá? Basicamente é isso, mas a gente vai destrinchando um pouquinho mais aí ao longo da conversa, ao longo da noite, que a noite é longa. Beleza. Letícia. Boa noite, pessoal. Bom dia. Cada um vê esse momento como prefere. Eu ainda prefiro boa noite. Eu também. Tá escuro, boa noite. Bom, pessoal,
Eu sou, então, tenho formação em psicologia, né? E junto a isso fui buscando várias outras ferramentas, né? Porque a psicologia não dava conta da minha curiosidade. Adoro ela, mas não dava conta. Então veio aí a hipnose, a PNL, a fisiognomonia, o estudo das expressões do corpo, né? E de como o nosso corpo se forma e o porquê que ele se forma de um jeito ou de outro. Tenho também formação em coaching. Então, na verdade, eu tenho um baú cheio de ferramentas, né? E quando alguém me procura, eu vasculho as minhas ferramentas e é de acordo com o que a pessoa precisa. Uma coisa para mim bastante comum sempre foi a busca por terapia em função de relacionamentos e também em função de abusos sexuais. Né? Isso é uma coisa bastante comum, trabalho bastante com isso, abuso, relacionamentos, né? Relacionamentos tanto tóxicos quanto algumas pessoas que querem melhorar e considerar o seu relacionamento, enfim. O que eu percebo, como terapeuta, acho que a gente não tem como não olhar para a sexualidade. Sexualidade, dentro da minha leitura na psicologia, ela vem da pulsão de vida, né? Então, sexualidade tem uma percepção dessa forma, é pulsão de vida. Só que quando a sexualidade, ela não vem legal, ela tem os seus traumas, vamos dizer assim, ela passa a ter, então, um significado de pulsão de morte, né? Aí é que nós temos os conflitos. Então, com isso, eu lido bastante, porque isso interfere quando a gente tem uma sexualidade que não tá legal dentro da gente, isso não tem nada a ver com o que eu gosto ou não gosto de fazer, tem a ver com como tá aqui dentro, né? E isso não adianta, isso acaba criando conflitos, inclusive na carreira profissional, em outras áreas da nossa vida. Não fica só na caixinha da sexualidade, isso acaba tendo uma abertura para outras coisas. Então, um bom terapeuta precisa olhar para a sexualidade. E ótimo quando a gente tem ferramentas como a hipnose, por exemplo, para lidar com isso. Ressignificar, chegar à questão de traumas, muitas vezes, e aprimorar a vida sexual como um todo, né? Quantos mitos, quantos tabus nós temos em volta da sexualidade, né? Enfim, pessoal, essa sou eu. Ludi, contigo. Oi, Ludmila? Oi. Vocês estão me ouvindo, gente, bem? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá bom. Então, eu sou a Ludmila Alves, é um prazer, né, estar aqui com vocês essa madrugada. Para mim, nem é noite, nem é manhã, mas não escureceu ainda não considero dia. Sou terapeuta holística, né, há já alguns anos, não vou falar os anos, porque senão vou entregar a idade. Acupunturista, né, graduando em psicologia. Eu estou no mundo da hipnose de 2018 para cá, né? Tenho também formação em psicopatologia. Atualmente atuo na clínica, né? E é onde vem toda essa questão sobre relacionamentos, né? Sobre sexualidade em si. Me identifiquei muito com a fala da Letícia, né? Porque eu me considero uma amante da psicanálise, né? E a psicanálise em si me trouxe muito sobre essa da sexualidade. Eu também tenho essa perspectiva, né? Sobre pulsão de morte, e quando a gente lida muito com essa linha teórica, né? A gente vai ver ali sobre todo o desenvolvimento psicossexual, né? Tão polêmica dentro da teoria Freud, que representa, né, muito, percebendo que somos seres, não a sexualidade como a gente, né, aborda como mais de 18, como adulto, mas somos seres, né, com energia sexual, que é uma energia criativa, uma energia que alimenta a questão psíquica, desde crianças, né? Então, somos seres que temos, cada fase da nossa vida, essa sexualidade se apresenta de uma forma, né? E muitas vezes as questões das relações, de como foi, né, a nossa vida, influencia também, né?
inclusive como a pessoa se relaciona, às vezes, atualmente, né? Tem muito a ver com o que aconteceu lá no passado, então é um tema que me chama muita atenção. E quando eu tive um contato mais forte, em 2018, no Hipnobahia, com a hipnose, já começou regada. Vixe, acho que vai dar. Deixa. Vai dar. Pronto. Desde que eu comecei, eu já tive um contato que foi muito interessante, né? No Hipnobahia estava tendo um workshop sobre hipnose tântrica, aquilo já me chamou a atenção, que era algo que eu já pesquisava também, já estava tendo um pouco de contato com o Tantra. E aí foi um workshop com o Ender e com a Sayuri. E aí eu já participei, e eu já fui ali, né, modelo. Fernando fala, às vezes, cobaia, né, Fernando? Mas eu já participei ali da prática e já passei por um orgasmo hipnótico, já fiquei transformadíssima. Falei, cara, que incrível, apaixonante, né? Para trabalhar disfunções sexuais. Quando foi no Hipnobahia do ano passado, eu tive contato com o Gui, né? Com o Gui Alves, e tive também o prazer, né? O privilégio de passar pela experiência também com o Gui, né? E foram duas, apesar de se tratar de orgasmo hipnótico, foram duas perspectivas completamente diferentes, com técnicas diferentes, né? Super eficientes, mas o Gui, de uma maneira, veio assim, mais tarde eu falo um pouquinho mais, né? Mas, assim, foi muito, muito interessante e, assim, é fantástico como essa parte, né? Como esse aprofundamento na hipnose, como temos essas ferramentas à disposição para ajudar, né, nesse formato de desenvolvimento também, nessa área também de desenvolvimento humano. E estou aqui hoje para contribuir um pouquinho e estamos também representando, né, eu e as meninas, um pouco da voz feminina aí sobre essa temática. Tá ok? Muito obrigada. Beleza. Madame Dubá, contigo. Olá, boa noite. Também acho boa noite, eu não dormi ainda, boa noite. Gente, acho que devo ser a mais nova na hipnose aqui. Eu acho que eu tenho 2 anos como hipnotista. Eu fui convidada porque eu estou usando a hipnose. Eu sou hipnoterapeuta, terapeuta holística, terapeuta quântica, faço cura quântica, mesa estelar, quântica. Tô fazendo uma coisa agora que eu falo que é a terapia do livramento para desapaixonar as pessoas com terapia quântica. É ótimo, gente, porque o pessoal sofre por amor, né? E a hipnose eu uso também para fazer brincadeiras de BDSM. Eu sou uma praticante fetichista de BDSM e existe a hipnose erótica para a parte de controle mental de submissos, escravos, escravas e afins, e é muito interessante. Aí a gente usa de 2 formas, né? Depois eu falo para vocês, mas basicamente a gente usa hipnose de palco, né? Tipo, aí estalou o dedo, dá uma chicotada, você sente uma chicotada. Mas você também usa para dar orgasmo hipnótico, a gente usa para controle mental um pouco mais profundo e até brainwash, mas aí é contra a lei, né? Não pode, porque não é tão inseguro. Então, mas se vocês procurarem, assim, a informação vai ter. E que mais? E é isso, gente. Eu tô aqui para responder pergunta de vocês. Eu também quero aprender esses orgasmos diferentes aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Rodrigo. Vamos lá. Boa noite, porque bom dia só depois que eu acordo, nem dormi ainda. Estou até às 5 da manhã aqui, né? Hoje hipnoterapeuta, mas vim da psicologia. No finalzinho eu abandonei-a. Conheci a hipnoterapia, fiquei louco, voltei todos os meus instintos de novo, porque ela fez boom com a minha cabeça, né? Eu conheci a hipnose, na verdade,
depois veio a hipnoterapia e estamos aí. E o que esse assunto traz para mim? Antes de me tornar o que eu sou hoje, e ainda atuo como instrutor, gente, o que eu vejo que precisa ser mudado, mexido em questão de sexualidade e o que ninguém nem sabe o que está falando é surreal. O curso que a gente faz, atendimento que eu faço, aluno que eu converso, né? Porque sendo um instrutor, o Fernando, professor, a gente acaba sendo psicólogo, né? Então, assim, tudo tem uma base de sexualidade. Tudo tem uma base. Então, nós estamos aqui para ajudar, né? Estamos aqui para ajudar. Eu não sei como é que está a questão do nosso público, questão de idade, questão... Não sei. Sei que são todos maiores de 18, né? Mas se tiver, sei lá, jovens aqui, ou até adulto, posso falar que até adulto. Se a gente fala de prazer sexual, não sabe nem o que está falando. Se fala só de orgasmo, confunde as coisas. Então, eu acho que essa sala vai ser bem informativa para todo mundo. E é isso. Beleza. E, finalmente, não por ser o último, mas nosso querido Tom. Contigo, meu querido. Pronto. Bom, queria falar que foi um prazer ter participado dessa mesa aqui. Foi muito legal. Já deu as 3 horas, né? Já são 5 horas da manhã aqui, então essa mesa de apresentações achei maravilhosa, achei formidável. A madame falou que ia dar uma chicotada no Gui, pô, só o Gui foi metade dessa apresentação, Gui. Estava vendo a hora de você já começar a tomar chicotada da Dubá a partir de agora. Eu falei que eu ia dar chicotada quem falasse demais, né? Mas o pessoal ficou com medo, não. Na verdade, o Gui só falou demais querendo tomar chicotada, Dubá. Entendi. Você que errou o seu timing aí, ó. É verdade. Bom, meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, sou o psicólogo mais normal daqui da mesa, tenho certeza. Sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose desde 2013, né? Comecei trabalhando com odontologia, dentro de um consultório odontológico. Eu passei 2 anos lá, numa época, na era pré-pyongiana, né, da hipnose, que as pessoas olhavam, achavam que era tudo coisa do Satanás e coisas assim. E daí começamos aí, né? Então o Gui já estava aí na estrada nessa época, já tinha o pessoal aí também. E estamos aí. A gente veio aí trazendo, né, essa leva nova aí. Faço muito street, faço muita apresentação de palco, palestras principalmente em eventos da área da saúde. Faço muito evento de psicologia, então já dei vários congressos assim, em semanas da psicologia, essas coisas, faculdade gosta de chamar bastante. E eu sou daqueles que levam hipnose, inclusive de entretenimento, para dentro de áreas clínicas, né? Ou seja, eu já passei a faculdade inteira tomando pedrada, arrumando tretas e mais tretas. Oi. Bem do que eu estou falando. E daí, enfim, daí eu gosto também bastante dessa área, dessa parte sexual, apesar de ser virgem, mas estamos aí aprendendo, estudando aí na teoria e vamos ver o que sai aí hoje. Então, vamos fazer disso daqui. O Gui falou que a gente estava no café para aguentar, eu acho isso calúnia, estou na cachaça. Então, um brinde a essa suruba que vai ser essas próximas 2 horas e meia. Mas eu tô no álcool também aqui, ó, Tom. Tô junto na sua. Eu falei café porque... Eu tô no chá para não falar besteira. mas eu acho que aqui a gente tem que falar besteira mesmo. Quando a gente você não me conhece. A gente vai falar de sexualidade, se a gente fica sério demais, aí fica um negócio muito engessado. A gente tem que beber mesmo para ir se soltando. Cara, é uma coisa que envolve muito tabu, né, cara? Falar de sexualidade, falar de putaria. Hoje mesmo, cara, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela falou que cresceu na igreja e tal, né? Toda a família, tanto que ela
ela bebe escondido da família e não sei o quê. E ela fala que eu não falo palavrão, que o palavrão é um grande tabu, né? Que eu falo, caralho, não, puta que pariu, você tem que ver isso, não sei o quê. E sempre achou isso muito tabu. Aí eu falei, cara, o palavrão é uma coisa que está tão incutida na sociedade. Eu nunca vi alguém dar aquela topada com o mindinho, sabe, na mesinha de senta, e aí e falar assim, ó céus, que topada infeliz essa que eu dei agora. Na dublagem da Globo, eles falam isso. Oi? Nos filmes dublados da Globo, eles falam isso. Na sessão da tarde, só na sessão da tarde, cara. Então, assim, cara, palavrão e tudo tem uma conotação sexual, é uma coisa que está tão dentro da nossa sociedade, muito mais do que a gente imagina, que falar puta que pariu na rua parece que é mais tranquilo, mais aceitável do que explicar, falar sobre sexo, falar sobre, né, sobre a questão. Então, eu acho que essa iniciativa é bem legal. É isso. Essa mesa, a ideia dessa mesa surgiu, na verdade, a partir daquelas nossas lives de madrugada, né? Que a gente começou a aprontar com o Gabriel, estava Gui, e a gente começava a fazer aquelas lives durante a madrugada. E aí, quando surgiu, né, a ideia de fazer esse congresso, ia ter a parte da madrugada, vamos bater um bate-papo informal, ou seja, transformar aquelas lives que a gente fazia, né, em uma mesa, né, em que a gente pudesse ter um tema e discutir informalmente. Então, é por isso que a gente tinha falado que aqui não vai ter, cada um vai falar sobre um tema, não, a gente vai falando o que vier na telha mesmo. A coisa não é que seja totalmente de improviso, né? Mas a gente não vai ter uma coisa engessada. Ludmila vai falar sobre isso, Fernando vai falar sobre aquilo. Não, todo mundo vai falar sobre tudo, tá? De uma forma bastante informal, não precisa de formalidade. Estamos a 2 horas e 37 minutos, então, meu amigo, não tem por que ter formalidade nenhuma nesse momento, só tem maior de idade, né? Então, se tiver algum menor também, o pai vacilou, então é problema do pai. Então, vamos lá. Eu gostaria de conversar, porque se o filho está 1 hora dessa, né? Tem um menino de 15, 12, 15 anos assistindo essa hora, a culpa é do pai, meu irmão, que não cuidou do seu filho. Se tiver menor de idade aqui, vai para a live do Felipe Neto, tá tendo lá agora, incrível banheira de Nutella. Pois é. Então, vamos começar falando sobre relacionamentos, né? Eu gosto de começar a falar sempre, porque eu acho que vai dar um gancho para a gente falar sobre outras coisas, e principalmente falar do que seja um relacionamento tóxico, né? Como identificar e qual é as abordagens que nós normalmente fazemos dentro do contexto clínico, né? Sobre o assunto. Eu sempre explico para os meus clientes, quando chega alguém até a mim, fazendo essa observação, né, de relacionamento, porque eu estou em um relacionamento, mas eu não sei o que está acontecendo, e eu sempre digo que eu gosto de término de relacionamento e não durante o contexto em si, onde está o conflito, porque normalmente quando as pessoas procuram nesse momento, elas querem que a gente fique dando conselho, ou seja, elas querem que a gente fale alguma coisa para que ela tome a decisão, ou de separar ou de ficar. E isso eu não quero isso para minha vida, e não é isso que a gente faz. Eles não conseguem ver a terapia como sendo um momento de você, observar, fazer uma psicoeducação, observar o que você realmente tem que fazer para poder ser feliz, na verdade. Né? Então, a gente não está dentro da clínica para dizer, não, termine, porque ele é descarado mesmo. Então, e às vezes a pessoa está querendo que a gente apoie ela, né? Não, ele não é assim. Pô, não sei se ele é assim, eu não conheço nem a pessoa, como é que eu vou dar opinião de se é ou se não é? Eu estou ouvindo a sua versão. Então, a gente não está aqui para isso. Então, eu gosto muito quando já terminou. Porque, normalmente, quando termina, quando a pessoa chega na clínica através de um término, a pessoa chega dizendo o seguinte: eu vim aqui porque você faz hipnose? Não, é porque eu quero que você me hipnotize para eu poder esquecer o finado. Eu ia chamar logo assim, finado. Né? Aí eu brinco, eu entro na onda e brinco.
Eu sempre faço a mesma brincadeira. Com homem ou com mulher. E com homem é melhor ainda, né? Porque a gente pega um pouco mais pesado. Eu gosto de pegar pesado na clínica. E eu chego e digo, tudo bem, você veio aqui para poder esquecer a imagem do finado de sua mente. Você acredita que isso é possível? Mas hipnose não faz isso? Vamos fazer o seguinte. Feche os olhos. Eu não vou hipnotizar você agora. Tá? Apenas feche os olhos. Beleza. Aí, imagine que a sessão terminou e deu certo. Ou seja, a sessão deu certo e você não lembra mais do seu finado. Tá bem assim? Tá ótimo. Pronto. Imagine, então, agora que você vai sair com sua melhor amiga para poder comemorar. E aí vocês vão para um barzinho, estão lá no barzinho, numa boa, e aí comemorando todo vocês por causa do sucesso, né, da terapia. Beleza? Beleza. Aí começa a tocar uma música e tal, aí tem aquele cara boa pinta ali na mesa do lado, e aí ele chama você para dançar. Tá beleza? Assim, tá, beleza. Aí rolou aquele clima tão grande que, pô, você não resistiu, e aí você se apaixonou pelo cara. Tá bom assim? Tá ótimo. Pode abrir os olhos, porque era seu marido, que você nem lembrava que existia. É isso que você quer? Não, Deus me livre, jamais. Então, é uma forma de você chegar e começar a mostrar que a solução não é você apagar da sua mente, né, a imagem da pessoa, ou esquecer que a pessoa um dia existiu. Não. É ressignificar o que você ainda sente por essa pessoa. Entende? Então, e quando fala de relacionamento tóxico, eu sempre explico que, para mim, na minha visão, o relacionamento tóxico, né, é aquele em que você se sente limitado, né, pela pessoa, e isso impede com que você tenha um crescimento. Né? E aí vai criar uma dependência ou afetiva ou financeira. Né? E a gente começa a falar exatamente sobre isso. A gente começa a discutir exatamente o que é que vê. Porque eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa está apaixonada, quando ela inicia uma relação e ela está apaixonada, na verdade, a paixão nada mais é do que um estado de demência temporária. Né? Não adianta você chegar e dizer para a pessoa, você pode ter dito, mas esse cara já matou 3 pessoas. A pessoa vai chegar e dizer para você, mas ele só matou 3. Ela está apaixonada, ela não vai largar porque, só 3 pessoas. Não tem nada, ela vai continuar com a relação lá. E ela só começa a perceber isso quando ela é realmente a vítima, quando ela já está em uma situação em que ela se vê limitada. Entende? Então, com a palavra, quem quiser discutir sobre o assunto. Fernando, você estava falando aí, e eu acabei ligando uma coisa que meus pais me falavam, que hoje em dia as pessoas têm um relacionamento muitas vezes com um calçado, né? O calçado abriu a sola do pé, hoje em dia você não leva no sapateiro. Hoje em dia você simplesmente joga o sapato fora, compra um sapato novo pro filé, né? E não é bem assim, né? A gente tem que entender que relacionamento tem altos e baixos, não adianta. Abriu o jacaré do sapato, arruma um jeito de conseguir arrumar. Passa um cuspe, passa uma cola, bota um prego, sei lá eu, mas arruma. Antes que fique problemático, antes que realmente a sola saia, por exemplo. Né? Por que tem que esperar a sola sair para jogar o calçado fora? Por que não conserta antes? Então, dentro do que você falou, Fernando, eu lembro muito disso, sabe? É muito forte essa lembrança que eu tenho. E muitas vezes, quando a mulher vem buscar porque quer esquecer o marido, o namorado, o noivo, sei lá, muitas vezes quer realmente que a gente responda, que a gente fale, olha, ele é um cafajeste, ele é um sem vergonha. Mas assim como você falou, Fernanda, eu não posso apontar, às vezes o problema está em ambos, ou está nela, ou está nele. Eu estou vendo uma versão, um lado da moeda. Então, complicado da gente querer falar alguma coisa para o nosso cliente. Então, muitas vezes a gente tem que sim mostrar o outro lado da moeda, ajudar a entender. E isso que você falou, eu achei muito legal. Tipo, e aí, terminou, foi embora, tá? Deu certo, você terminou com ele, você saiu para balada. É legal, é simples. E a vida é simples. Só que a gente gosta de encontrar os problemas e potencializar esses problemas muitas vezes. E é aí onde a gente está errando. Né? Então, voltando ao sapato, vamos consertar o sapato aqui agora. Não deixar a sola sair, não. Eu penso que a gente está errando muito quando a gente escuta... Oi?
Letícia, me dê só um minutinho, é porque teve uma falha aqui que eu esqueci do seguinte. Nessa nossa mesa estaria presente o Gabriel Domínio, né? Mas, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente, porque ele está acompanhando os casos lá em Belo Horizonte, né? Aumentaram muito, e o pai dele é grupo de risco. Então, eles decidiram isolar realmente o pai e levou ele para um sítio. E lá no sítio não pega a internet bem. Então, ele tinha justificado e eu terminei esquecendo de dar essa justificativa aqui para vocês. Tá? Pois não, Letícia, pode falar. Então, só pegando a fala ali do Ederson, que estava dizendo que quando o sapato está com a sola aberta, né, a boca de jacaré, a gente leva para o outro para consertar. E a gente, enquanto terapeutas, acho que a gente precisa sair dessa postura de querer consertar a relação. Né? Eu acho que a nossa atitude enquanto terapeuta é psicoeducar esse cliente, esse paciente que vem torto, quebrado, né? E ajudá-lo, acompanhá-lo, apoiá-lo a ficar inteiro, né? Porque enquanto ele não estiver inteiro, ele vai ter relações quebradas o tempo todo, né? Enquanto ele não estiver inteiro, ele vai se quebrar na próxima. Né? Então, a relação para consertar a sola, vamos dizer assim, do sapato, para a boca do jacaré parar de abrir, né? Não é ficar tentando consertar a relação, é consequência daquele sujeito que está todo quebrado a relação, né? Então, quando a gente tem um sujeito inteiro, talvez ele entenda que a relação cumpriu o papel, né? E que ele vai ser, enfim, feliz ou sozinho ou com outra pessoa. Mas enquanto a gente não olhar para aquele sujeito, que ele seja íntegro e olhe para aquilo que está quebrado atrás, ele vai seguir quebrando, 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 né? E isso, na verdade, não tem nada a ver com eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque quando o sujeito está inteiro, ele assume o que ele gosta. Né? E aí eu tô falando da questão e aí eu tô falando de sexo agora, né? Então, assim, ele assume o que ele gosta. Ele acha, quando ele tá inteiro, ele acha alguém inteiro para assumir junto com ele o que eles gostam. Né? Agora, enquanto a gente tiver um sujeito quebrado, ele fica procurando isso sozinho. Né? Então, acho que essa é a grande questão como terapeuta. Assim, né? Eu concordo com essa fala da Letícia, que realmente, às vezes, a questão ela não são os dois, talvez seja um, talvez seja o outro, às vezes aquela. Então, assim, na psicologia, 1 mais 1 nunca vai ser 2, né? Sempre pode ser 1,999, mas nunca vai ser 2. E esses dois indivíduos separados, que são totalmente inexatos, eles precisam entender, olhar para eles primeiro, né? Porque eu acho que assim, o ser humano é um ser sociável, ele precisa, né, se entender em questão de sociedade, mas também com ele mesmo, porque ele fala assim, pô, fulano encontrou a paz espiritual, o autoconhecimento ao máximo, mas ele estava sozinho dentro de uma caverna no alto da montanha no Tibete, sabe? Aí é muito fácil, isso aí é muito fácil, aí qualquer um consegue. O negócio é você se conhecer, entender, você se consertar, você ser o seu próprio sapato, né? A sua própria sola do sapato, e você sendo um sapato inteiro, talvez você encontre um par que talvez esteja inteiro também, né? Porque você evoluir diante de uma sociedade tendo que lidar com o erro do outro, que muitas vezes o defeito no outro é o defeito nosso, que a gente não aceita, e a gente acaba enxergando no outro, é complicado, cara. É complicado quando a gente tem alguém que vai discordar da gente, a gente às vezes tem que entender que não é uma queda de braço, né? Mas tem que se encaixar bem, então às vezes eu tenho que ceder, às vezes não vai entrar direito, aí eu tenho que ceder de um lado para as coisas poderem encaixar. E aí que tá a grande beleza do ser humano, né, cara? Você nunca vai ver um casal de cachorro não cruzando porque, sei lá, porque o signo do cachorro é diferente do signo dela, que ela não gosta, sabe? O ser humano racionaliza muito essas coisas. Então, isso que a Letícia falou, cara, conecta muito, muito bastante. Assim, eu pedi a gente ajudar a pessoa
individualmente, cara. É ver que às vezes, assim, eu falo muito isso em terapia, falo muito em sessão, que às vezes a pessoa chega reclamando do outro. Ah, eu tô aqui porque meu marido é uma merda, um desgraçado, que faz isso comigo. Eu falo, olha só, não dá pra gente daqui, do meu consultório, a gente mudar o seu marido lá. Cara, não vai ter como a gente fazer nada aqui, ficar a gente... Vamos canalizar nossa energia para lá e mudar a cabeça dele. Não vai acontecer. O que dá para a gente fazer, o que eu posso te ajudar, é mudar como que você vai reagir em relação às atitudes que ele tiver. Então, os problemas, as merdas no mundo sempre vão existir. O que vai diferenciar é como que você vai lidar com elas. E isso eu posso te ajudar a entender isso. E se chegar o momento de que a relação realmente não existe mais, um sapato está consertadinho e o outro está sem sola, cara, é partir para outra, entender que deu certo até ali. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, passei 10 anos com a pessoa e não deu certo. Fala, caramba, meu, deu certo. Deu certo até os 7 anos, até os 7, 8 anos, aí deu certo. Os outros 2 anos se for tentando consertar, coisa que já era para ter acabado. Então você não perdeu 8 anos, talvez tenha perdido 2, mas, sabe, foi uma luta Don Quixotesca ali por amor às causas perdidas, mas chegou um momento que não deu mais certo. Então, acho que cada ser humano entender isso, as relações se tornam mais fáceis. Talvez menos duradouras, mas se tornam menos conflituosas. Antes da Fernanda falar aqui, deixa eu só fazer um comentáriozinho. Eu vi que a Fernanda levantou a mão para poder falar. Gente, o seguinte, eu acho que a gente podia, o Fernando está mediando tudo aqui, a gente podia usar um recursozinho aqui do Zoom, que tem aqui no Reactions, né? Ou para quem está no celular, se apertar nos 3 pontinhos, tem uma mãozinha que ela levanta e ela fica marcada na tela. E aí o Fernando consegue ver as pessoas que estão querendo falar e podem ir chamando também, né? Porque aí a gente não precisa ficar com a mão levantada o tempo todo e tal. Eu acho que, até porque o Fernando, não sei se na tela dele está aparecendo todo mundo, eu acho que facilita. Eu acho que facilita um pouquinho e a gente não tem que ficar com a mãozinha assim, né? Então, né? Tem uma mãozinha, tem um joinha, mas acho que qualquer reação aí já ajuda o Fernando, tá? Então, Fernanda, e depois, se puder... Tem um aqui, ó, inclusive tem uma aqui, go slower, go faster. Acho que se a pessoa estiver falando muito, você aperta assim, ó, aí a pessoa falar em fast forward e... Não sei Fernanda, pode falar, não ligue para esses caras. Esse go slower e go faster pode ajudar a gente mais para frente, né, gente? Na hora que animar a conversa aqui. Mas vamos lá. Mãozinha também, né? Quando for de mãozinha, a Dubá já pensou, mãozinha. Eu tenho um chicote de mãozinha, ó. Meu Deus. Eu queria só comentar, porque o Tom estava falando da questão da gente conseguir ajudar só o cliente que está ali com a gente, né? Mas o que eu tenho percebido nos atendimentos clínicos é que quando o cliente começa a reagir de forma diferente, o parceiro automaticamente começa a perceber que tem coisa diferente ali na área e muitas vezes desperta o interesse no parceiro de se tratar também. Então, acontece muitas vezes você receber um cliente, você trata essa pessoa às vezes é coisa de melhorar a comunicação, assim, a pessoa começa a lidar melhor com o relacionamento e aí o parceiro também fala, não, eu também vou fazer. E aí, quando os dois se comprometem a tocar o relacionamento, então, assim, é muito mais fácil da gente conseguir um resultado, não que seja positivo ou negativo a questão de manter ou romper o relacionamento, mas a gente tem mais forças atuando em prol do mesmo objetivo. Então, assim, isso é muito legal da gente observar que quando a terapia tem efeito, a gente acaba trazendo mais pessoas para a terapia, né? E todo mundo precisa de terapia, gente. Sim. Então, assim, era só esse comentáriozinho mesmo. Eu queria falar, Então, eu também queria falar que eu também fui criada na igreja, certo? Então, eu sou uma quase gospel, mas uma ex-gospel. Mas... Quando você dá uma topada na mesa, o que você fala? Puta que pariu! Mas antes vinha o... Sangue de Jesus. Que merda! Sangue de Jesus! E aí minha mãe falava... Sangue de Jesus! Puta que pariu! É o meu, não é o de Jesus não que tá jorrando. Mas, enfim, assim, sobre essa questão, né, para mim, é engraçado, né? Será que tem aí a lei da atração?
Para Fernando, chega muito o pessoal que já está, ele que gosta mais, né, do caso que já terminou. Para mim, quando vem muito quando está no conflito, né? Que aí a pessoa vem, tal, tô querendo. E assim, eu gosto sempre do direcionamento, de direcionar para a pessoa que está ali comigo, tipo, qual que é a sua parcela de responsabilidade em tudo que está acontecendo? Até porque os outros, né, são coadjuvantes de uma história que ela está me relatando, eu não vou ter acesso, né? Então, eu falo, tá bom, então vamos olhar. E muitas vezes, foi aquilo que Tom falou, a pessoa está projetando para caramba, né? E daí, quando você começa ali a futucar, aí geralmente quando vem isso que se fala, porque eu tô querendo acabar, Só que eu peço, eu falo, olha, vamos dar um tempinho. Não se deve tomar decisões que envolvem seu futuro quando você está com as emoções oscilando muito forte, seja com muita alegria, seja com muita raiva, seja com muita tristeza, porque talvez o descontentamento daquela pessoa esteja porque ela está com o humor deprimido, né? Ou os próprios problemas pessoais, existenciais que ela está tendo, está deixando ela tão mexida que ela está aflorada e está tendo diversas reações, e aí está aumentando o atrito, o outro lá também. Então, o que eu peço, eu falo, vamos, antes de você tomar decisões definitivas, que tal a gente fazer o processo terapêutico primeiro? Para depois que você estiver mais estabilizado, você se sentir mais seguro com essa decisão. Beleza. E no processo, né, sempre vai trabalhando a pessoa. Claro que, como o Tom falou, somos seres sociais, né? Então, a pessoa vai trazer muito no discurso dela, as interações com o outro, sempre jogando a culpa no outro, só que a gente faz esse caminho ao contrário. Enquanto ela está levando lá para o outro, a gente volta para ela, né? E aí vai perceber, e assim, tem principalmente análise do comportamento, que não é muito minha praia, mas tem algumas coisas que eu acho muito bacanas, que falam, por exemplo, sobre aumentar, né? Tipo, quando ela começa a modificar o comportamento dela, porque ela está no processo dela ali de autoconhecimento e tal, às vezes, tanto o parceiro pode gostar e falar, poxa, fulano está melhorando, como, principalmente quando é com relação às mulheres, que às vezes está dentro de um relacionamento abusivo, né? Ou uma relação tanto tóxica que a pessoa vai se dando, porque às vezes a pessoa está nesse movimento aí e ela nem percebe. E aí, quando ela vai se dando conta, que começa a se posicionar, às vezes o parceiro que está lá do outro lado acha ruim, começa a reclamar que essa sua terapia, que não sei o quê. Às vezes os problemas aumentam, né? Então dá uma aumentada no problema, mas quando a pessoa mantém, né, ali a coerência e tal, e percebe, não, esse agora é minha nova forma de pensar, de perceber o mundo, ou então me descobrir, e ela fica mais forte, ela consegue manter, depois vai baixando, né, aquele comportamento reativo do outro, e aí passa até aumentar a admiração, aumenta o respeito, os dois passam a se reconhecer, né, se conhecer melhor, e muitas vezes, mesmo que você não trabalhe diretamente, né, essa questão do relacionamento, acaba influenciando lá. Já teve alguns casos que fez esse processo, em que a pessoa chegou no primeiro dia chiando, botando defeito nos outros. No processo, a pessoa foi percebendo que ela era a mais tóxica, né, da relação, ela que gerava muito mais atritos, tinha vários erros cognitivos ali no processo, muito problema de comunicação. Tem muitos casais que se amam, tem tudo para dar certo, mas pelo fato de não se comunicarem adequadamente, acaba rolando, né, o meio-campo. E aí foi se percebendo, depois a pessoa mudou, pronto, deu tudo certo, continuou, ficou tudo lindo, maravilhoso, né? Então, é importante, acho que a gente não se colocar nesse lugar de juiz, né? Não nos cabe julgar, não é nosso papel dizer se aquela pessoa é para ela, se ela tem que terminar, se ela tem que... Não nos cabe. O nosso papel é promover o autoconhecimento, né? Ajudando ali, auxiliando essa pessoa, porque quanto mais ela aprender a se conhecer, a se perceber, ela vai compreender o que é bom para ela, né? Entender os seus desejos, se aquela relação é boa, se aquela relação agrega ou não, e deixar, como vocês falaram, né? Essa pessoa inteira, ela vai ficar muito mais forte, né? Com uma maior autonomia, dona de si,
capaz de ter aí suas decisões bem abalizadas, sem a gente precisar, né, interferir nisso. Eu acho Seguinte, a gente já esquentou, né? Agora vamos falar de sexo, porque chega de relacionamento, vamos mudar de assunto. Eu concordo e até eu gostaria de colocar um ponto aqui, que é o seguinte: a gente está falando aí de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Gente, não fez, na verdade, eu acho que o relacionamento tóxico que a gente, como terapeuta, encontra é o que a gente vai encontrar por engano. Porque a pessoa que chega atrás da gente falando que está num relacionamento tóxico, ela já não está num relacionamento tão tóxico assim. Se ela conseguiu ter a percepção de que aquele relacionamento é tóxico, vamos colocar aquele bonding ali meio psicológico que existe entre a pessoa e ela, já não está mais tão forte assim, a ponto dela ter conseguido perceber isso. As pessoas que estão num relacionamento tóxico a nível pesado são pessoas que estão numa dependência psicológica, numa dependência emocional, que é uma coisa tão grande que ela nem percebe que está nisso, que ela nem percebe que está numa situação que está sendo abusiva, que ela nem percebe que está sofrendo. As pessoas em volta dela que estão percebendo isso, que estão vendo que ela está mal, mas para ela ali está tudo super, super tranquilo, né? Então a gente tem que ter, eu acho que principalmente essa percepção de que se a pessoa chegou para a gente falando que está num relacionamento tóxico, metade do problema já está muito mais do que resolvido. Só para poder fazer uma observaçãozinha, é que junta o que a Lud falou, e o que a Fernanda primeiro falou, e depois a Lud, que quando um dos envolvidos, né, mudam, a mudança, ela contagia o outro. Lud sabe, né, eu conversei com ela, que eu estou tratando um casal, eu não estou fazendo terapia de casal, tá? Mas eu estou fazendo terapia com um casal, estou trabalhando com ele separadamente, com ele, com ela, e aconteceu exatamente isso. Eu primeiro comecei a trabalhar com ela e agora estou trabalhando com ele também, não é? E é mais ou menos por aí. Eles estão começando a perceber separadamente, eu não estou fazendo terapia de casal, mas eles estão começando a perceber individualmente as mudanças, né? Isso está fazendo com que hajam reconquistas. É como eu sempre falo, o segredo de um relacionamento duradouro, na verdade, são as reconquistas constantes. Então, esse é o ideal, né? Nem sempre a gente vai atingir. Mas eu vou com a Madame Dubá. Vamos falar de sexo, gente? Porque me chamaram para isso. Vamos lá, Madame. Fale, Madame. Manda quem pode. Então, vamos parar de putaria e falar de sexo, né? Tá muito esquentando, né? Achei que essa parte ia ser mais rápida. Pronto. Foreplay aí demorou muito. Madame Dubá. Seja à vontade. Gente, então... É assim, eu queria saber... Vamos lá. Porque eu sou terapeuta holística, né? Eu faço uma hipnoterapia ali, mas acho que eu tô bem menos na hipnoterapia que vocês, porque eu já prefiro a terapia quântica, né? A pessoa chega para mim falando assim, não sei se não dá, eu falei, já não sabe, não quer, não dá, e vamos terminar com essa porra logo, entendeu? Não tem que ficar... se enrolando, gente. O nosso corpo sabe o que é bom, o que é ruim. Se você pensou que é ruim, é porque já tá ruim. Tchau. Entendeu? Agora, falando de sexo, eu sou super... Eu queria saber dos orgasmos hipnóticos que vocês usam. Porque vocês falaram um negócio ali... Quem que tava falando? Foi a Lud, né, que falou. A Lud falou que fez um lá com a Sayuri e com o Ender. E aí depois falou que do Gui é diferente. Aí eu tô... Como que o orgasmo hipnótico é diferente, mano? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nessa hora a gente tem que passar a voz para a Lud, porque ela passou pelos dois processos. Eu desenvolvi o meu caminho, desenvolvi minhas técnicas, são coisas minhas, ao longo dessas vivências aí nessas casas de swing e tal. Agora, quem passou pelos dois para comparar foi a Lud. Então, eu acho que é interessante entrar a voz da Lud aí nesse momento. Então vamos com a palavra, dona Ludmila. Madame pediu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso, vamos lá. Então,
Então, realmente eu passei pelos dois processos. Com o Gui, eu não sei como falar isso sem soar estranho. Pode suar, vai. Ah, pode suar. Essa altura do campeonato, minha filha, fique à vontade. Depois das 3 da manhã não existe mais crente, viu, Edmilson? Agora sua vaga no inferno já está Já garantida. no meu passado, foi uma breve regressão. Depois você reconquista no céu de novo, vai. Ou quero ir pro céu, não, deve ser chato. É verdade. Bora, rapaz, eu quero ver essa experiência. Olha, bem conhece. Não, na realidade, eu não sei qual é a parte do estranho que eu falo que eu estou tentando não soar. É porque, tipo assim, o orgasmo do Gui é tipo um orgasmo express, mas não é tipo... É rapidinho. Eu tô pensando ela com um e ela com o outro. Tipo assim, pegou os dois. Cara, Vai ser suave. acabou de falar Por que você tá rosa, Gui? é rapidinho. Calor na lua. Gui, eu falo o orgasmo do Gui. Do Gui. Bem específico. Calma. Orgasmo do Falei Gui. que é só estranho. Então o Gui é rápido no gatilho? É que eu faço rapidinho. Ô, Gui, tá difícil, hein, velho? É rápido assim? Eu acho que sendo rápido dá tempo de gerar mais. Só que aí, mas assim, eu fiquei impressionada, porque, tipo assim, o processo com o Ender e com a Sayuri, como é tântrico, né? Tem toda a teoria tântrica junto, então tem toda uma questão de estimular uma verbalização, né? Que vai estimulando o sensorial, meio que vai correndo ali pelo corpo inteiro e tal, beleza. Só que com o Gui, foi tipo assim, eu acho que... Eu não sei, porque a percepção de tempo quando a gente está, né, na hipnose, mas foi coisa de tipo 15, 20 minutos. Foi uma média de 20 minutos o processo que a gente fez. 20 minutos, né, Gui? Entre me hipnotizar, ter um orgasmo, aumentar, multiplicar, ter múltiplos. Até porque Gui, vamos sair, Gui? Até porque o que a gente fez, o trabalho que eu fiz com a Lud, na verdade, ele tinha um propósito, não era somente trazer a sensação, né? Existia a ideia de gerar um certo desbloqueio aí, mas a Lud fala disso tudo. Sim. Não, e por isso que eu trouxe também esse contexto, né, de que eu fui, inclusive falaram no chat, então eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho disso, porque eu fui, como eu falei, fui criada, né, dentro de religião, meus pais cheios de tabu, tal, então foi aquela coisa, né? Então eu tinha algumas questões assim, né? E olha que eu faço toda uma busca, né? Sou bem tranquila com relação à sexualidade, mas eu percebi que mesmo assim tinha muitas coisas que ficavam travadas em mim, né? Por conta desse histórico, porque nós somos construídos socialmente, né? Então, deu uma desbloqueada, por exemplo, eu percebi depois que eu passei, veja que interessante, né? Eu me dei conta do quanto, às vezes, eu mesma limitava o meu orgasmo. Eu bloqueava, né? Tipo, meu Deus, eu não posso sentir demais, porque para mim a sensação era que, ai, meu Deus, vou morrer, né? E foi muito legal, porque no processo com o Gui, ele fez ali também. Não vou falar muito, não, para não Você ressuscitou. A técnica. Muito. Mas, tipo assim... foi muito lindo, assim, porque mesmo eu fui sentindo, né? Ele foi fazendo meio que graduado, então eu fui sentindo até onde ia aqueles bloqueios, mas ele conseguiu tirar, né? Com as sugestões, tirar aqueles bloqueios e foi além. Mas, gente, foi muito... E foi interessante por isso, porque assim, ó, desde o primeiro Hipnobahia, como eu sou sonambuliquíssima, né? Então, deu um durmo, eu já tô babando. Então, como eu passei pelo processo com ele, aí depois ainda teve outras pessoas, aí tipo, o povo já olhava pra minha cara, já me achava com cara de orgasmo hipnótico, né? Então, aí chegava, vem cá, deixa eu fazer e tal, eu falo, beleza. Então, aí fazia e tal. E assim, com o Ender, né, e a Sayuri, o processo da tântrica não foi algo assim,
foi algo que deu uma desbloqueada, foi bem diferente mesmo as sensações, porque eu acho que com relação à tântrica, eu me peguei mesmo mais à questão do tantra, a própria indução, né? Como tinha muito da voz, fazia o Enda e a Sayuri juntos, então tinha um momento também da voz da Sayuri, então mais voltado para aquela coisa da amorosidade e tal. Tanto que eu não me liguei tanto, principalmente na primeira vez, eu não conseguia perceber a questão da sexualidade em si. Foi um desbloqueio, eu senti mesmo, né? A questão da Kundalini, e foi uma experiência fantástica. Mas já com o Gui foi uma coisa realmente focada e teve... E, gente, eu não estou falando só de orgasmo, estou falando de múltiplos, tá? Meninas e meninos, principalmente meninos que às vezes só tem um orgasmo. Imagina. Falando nisso, lógico, dá para ter múltiplos. O orgasmo da... Eu estava vendo um negócio hoje sobre isso, coincidentemente. Às vezes o YouTube joga umas coisas na nossa cara, assim, né? Tipo... eu estava vendo um negócio falando sobre o orgasmo feminino. Que o orgasmo feminino, ele não tem necessariamente a ver com ejaculação feminina. É sobre isso o tema. É sobre orgasmo e ejaculação feminina. Que toda a construção histórica e filosófica de onde que vinha essa questão, que antes as pessoas falavam assim, a mulher pode ejacular como os homens. E que é uma puta de uma frase machista, porque mulher não tem que ejacular como homem, mulher tem que ejacular como mulher, né? Que é parecido com a de homem, só que diferente, né? E que a mulher ela consegue ter o orgasmo sem necessariamente ter a ejaculação. A ejaculação é um bônus top, mas então, é um bônus. Vamos lá. Mas o homem é a mesma ejaculação, coisa. Conta pra nós. Você está tão empolgada aí para ter orgasmo ou ejaculações múltiplas? E aí? Então, a ejaculação, que é quando tem o squirting e sai água da gente, assim, Squirt vem do nome do Pokémon, do Squirtle. Isso. Falta sair uma Pokébola, assim, pulando. Entendeu? Joga lá. Entendi. O squirt... eu sou tipo o Cortella da hipnose, né? Ele não... Ele dá prazer para a mulher, mas ele não é o prazer máximo. Então, a gente fala assim, que é o gozo. O gozo é o squirt. E o orgasmo é o orgasmo clitoriano, é o orgasmo que vem do clitóris, né? Do clitóris inteiro. O orgasmo clitoriano, você sente o corpo inteiro. Da cabeça até o pé, treme, faz todo aquele negócio. O gozo ali, não. É um lugar específico estimulado que faz com que você solte água pelo mesmo canal da uretra. E aí tem mulher que acha que está fazendo xixi, então ela não consegue terminar de gozar, porque ela se prende porque ela acha que está mijando, mas não está mijando. Então tem esse negócio ali. Tem gente que fala que a gente tem vários tipos de orgasmos. Eu tô com uma fisioterapeuta pélvica falando, ela me explicou que existe o orgasmo mas você consegue ter estimulado de vários lugares. E o gozo é outro. Então, você tem a ejaculação e o orgasmo. Exato. Mas o Tom até falou, quando ele falou, deu uma impressão de que o orgasmo do homem também estaria muito ligado à ejaculação, quando, na verdade, não tem nada a ver. Quando existe a possibilidade de um orgasmo seco. Né? Quando existe a possibilidade de um homem ter um orgasmo sem necessariamente ter essa ejaculação. E aí, de acordo com... Às vezes é só ejaculação e não tem orgasmo também, né? E de acordo com o que a madame disse ali também, a gente existe essa teoria aí, né, dos diversos tipos de orgasmos diferentes. Na verdade, são áreas estimuladas, zonas erógenas estimuladas de formas diferentes, que vão gerar orgasmos diferentes, e eles vão dar uma sensação diferente. Mas, claro, que da mesma forma que dentro da hipnose transe é transe, e a gente tem diversos caminhos diferentes, a sensação de orgasmo é orgasmo. Você tem caminhos diferentes de chegar a ele ali, excitações diferentes, e claro que isso pode trazer sensações diferentes. Muitas vezes, por você estar tendo uma sensação de um orgasmo gerado por uma zona erógena nova, ou por um ponto ali desconhecido, isso pode trazer uma excitação muito maior e fazer com que aquilo seja experiência diferente. Todo mundo trabalhou com orgasmo hipnótico aí? Quem? Eu já trabalhei. Não clinicamente.
Eu estava esperando o primeiro confessar isso para eu Você confessar. defendeu bem, Fernando. Mas o que acontece é o seguinte. Não, 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 mentira. você não, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu sou o único que começou, fez o primeiro orgasmo hipnótico que eu fiz foi profissionalmente, olha só. Nem foi na sacanagem. O primeiro caso clínico que eu peguei na vida foi um caso de dispareunia, que aí entra outro rolê, mas é um transtorno sexual também. Que eu tive que fazer orgasmo na menina. Os orgasmos hipnóticos que eu presenciei, que eu fiz e que eu nunca vi ejaculação. Nem em homem, nem em mulher. Eu queria saber se para você Pode acontecer sim. Tá. O que acontece é o seguinte, vamos falar só sobre o que a Madame Dubar falou, que assim, a ejaculação feminina, né, ela está mais ligada à estimulação das glândulas de Skinner. Né? Então, e inclusive, você pode ativar as glândulas de Skinner... Fernando, você está muito técnico. Ejaculação feminina é bater no lugar certo. Bateu no lugar certo, goza. É isso. Olha aqui, é o seguinte... tirando toda a questão técnica do Vamos Fernando, parar com essa técnica aí. Tirando a técnica... Não, me dá uma chicotada nele aí e resolve isso. Vem cá, Fernando. Chicotada, vai. Ele clama, amado. Mas olha aqui, entrando... As glândulas muito mais facilmente. Gente, entrando aqui... Cara, ó, são 3 horas da manhã. Você acha que as pessoas que... tem 67 pessoas na sala, Fernando. Você acha que essas pessoas, às 3 da manhã... Bater no lugar certo, é o que a gente precisa. Bater no lugar certo, só isso. Eles poderiam estar assistindo o Cine Band para ir ver. Eles poderiam estar assistindo Emanuele, assistindo Multishow, Sexy Time. Mas estão vendo a gente. Eles não querem ouvir vagina. Eles querem falar... Fernandão, por favor. Fala, Fernanda. O que eu quero dizer é o seguinte... Não, independente de termo técnico. Deixa eu contar. E aí é que gente, rapidinho, deixa eu só... Fernando, chega! Deixa a Fernanda falar. Pense o Fernando. Gente, não, é o seguinte. Fernando, deixa eu complementar rapidinho aqui o que a Madame tinha perguntado. Deixa a Fernanda falar. Deixa a Fernanda falar. Fernando quis entrar com... Cala a boca, Gui. Cala a boca, Gui. Fala, Fernanda. Fala, Fernanda. Então, eu sou prova viva de como o orgasmo hipnótico pode mudar a vida de uma mulher. Eu sempre fui uma mulher de um orgasmo só. Depois que eu conheci o orgasmo hipnótico, porque é isso, uma coisa é você gozar mentalmente. Outra coisa é você pegar o que você aprendeu e levar para a cama. Eu gozei 8 vezes em 1 hora. Então, isso para mim é muito bom, porque eu sempre fui aquela assim, uma vezinha só, mais ou menos, e acabou. Entendeu? Mas então, você tá assim, entendendo quando eu tô falando? Eu entendo. Pessoal. Mas será que existe um orgasmo que não seja hipnótico? Boa pergunta. Acredito que todos têm essa estimulação mental forte. Porque, para mim, se não tiver com hiperfoco naquele momento, muito provavelmente não vai gozar. Quer dizer, eu já ia falar o o seguinte. controle disso, de várias vezes, na verdade, manter esse hiperfoco, que vai fazer essas 8 vezes. A gente aprende isso, claro, com a hipnose, tu acessa de uma outra forma, mas, de forma geral, o orgasmo, ele é hipnótico. A gente tem que ter um hiperfoco, né, no que está fazendo naquele momento, né, cada um na sua, nem sempre vai ser naquela situação, a gente sabe muito bem, cada um vai ser na sua mente, o hiperfoco, para gozar. Olha, gente, a Madame me chegou a mencionar aí aquela questão, se a pessoa chega a gozar com isso ou não. Eu acho que, assim, um ponto interessante para a gente poder se lembrar, poder usar como referência, são as questões de poluição noturna, da pessoa que está dormindo, tendo um sonho e acorda ali com toda molhada, que acorda porque acabou ejaculando na noite. Não houve estimulação, somente pela parte mental, você acabou tendo ali essa ejaculação. Isso pode acontecer, claro, sim, com a hipnose. Então, não necessariamente necessita de uma estimulação física para que isso aconteça. E aí, complementando o que a Letícia disse, a gente tem que entender também o que é hipnose antes de tudo isso, né? A hipnose, na verdade, como a Letícia falou, é foco, concentração, emoção elevada. Uma pessoa, para entrar no estado de transe, ela não necessita, basicamente, de um hipnoterapeuta. Uma pessoa tendo um estado de emoção elevada, tendo foco e concentração, ela está acessando esse estado. Eu costumo falar que eu não conheço emoção mais elevada do que o momento de um orgasmo. Então, claro que se uma pessoa está tendo um orgasmo, ela automaticamente está sendo levada para o estado de transe.
sabe? Então, assim, o sexo e o transe de hipnose mesmo são coisas que estão muito conectadas, porque a gente tem emoções elevadas, a gente tem o prazer acontecendo, e isso sim coloca a gente no estado de maior foco, o que possibilita que a gente tenha coisas ainda mais intensas. E isso faz também com que uma pessoa que está envolvida num relacionamento que tem emoção, que tem envolvimento emocional, consiga também ter essas sensações de uma forma mais forte, a partir do momento que ela já começa o processo com a emoção elevada, né? Então, eu acho que está tudo muito, muito conectado. Tanto que no estado de hipnose, como a gente tem essa diminuição no córtex pré-frontal, né, nosso neocórtex, que é responsável pelo... Ele, Não, peraí, rapidão. Eu não vou na frente. Como é que é, madame? É aqui, pô. Mas olha bem, o que eu queria colocar naquela hora era exatamente o que a madame falou, é bater no lugar certo. E não, às vezes não precisa bater no lugar certo. É a estimulação através da mente. É o que não, mas eu acho que mulher não, como o squirt é bater no lugar certo, gente, mulher não vai acordar escortada. Oh, mas só escorta se bater, madame. A mulher não vai ter um squirt, durante a hipnose. Exato. Ela pode ter uma ejaculação, mas não um squirt. São coisas, são caminhos diferentes. Sim. Mas o squirt ele vai depender exatamente de uma estimulação no ponto exato. É um tiro ao alvo e acertou ali certo. A pessoa acaba não se conhecendo também. A mulher muitas vezes quer chegar lá, quer ter um prazer violento, mas grande parte das mulheres não se toca. O homem, desde que tem 10 anos de idade, 8 anos de idade, já sabe o que é o arrepio, o que é a masturbação. A mulher tem vergonha de se tocar. Vergonha não, ela foi botar a mão lá, o pai dela deu um tapa e falou, tira a mão daí. E não é? Então, e aí existe o raio do tabu, que a mulher, não, que eu não posso me tocar. Aí não chega onde a Letícia comentou. Como é que eu vou chegar? Como é que a mulher vai chegar ali naquele foco, hiperfoco, se ela não se conhece, tem vergonha dela mesma, ou não sabe nem onde se tocar, pô? Como que ela vai querer que um homem dê para ela um prazer se ela não sabe onde é mais gostoso? Não, amor, faz assim, porque muitas vezes a mulher quer um prazer gostoso, mas ela não sabe onde é gostoso, qual é a pressão gostosa, qual é o lugar maravilhoso. O homem quer dar prazer para a mulher, mas ele não sabe onde que a mulher gosta, porque cada mulher é sensível num lugar, gosta. Uma não gosta que bota a mão no grilinho, o dedo no grilinho, a outra não gosta que a penetração que pega no ponto G, que incomoda, acha que vai mijar e acha que vai explodir. Então a mulher não se conhece muitas vezes. Aí acaba que, como é que ela vai falar pro marido, namorado, amante, raio que o parta, é aqui que eu gosto. Ela não vai falar, ela tem vergonha de falar. Mas ela não sabe como que é. E aí também sabe, mas tem vergonha de falar. Existe muito tabu. O homem não fala, assim. A mulher não fala, assim. Aí fica nessa. Na criação feminina tem muito tabu nessa questão. Aquele caso que eu peguei, o primeiro caso que eu atendi hipnoterapeuticamente foi o caso de dispareunia, que é a ausência da lubrificação, né, feminina. Óbvio que eu não sabia o que era isso, eu fui pesquisar quando ela... Inclusive foi o namorado da menina que veio falar comigo, atende meu namorado e tal, tem um problema assim, falou de dispareunia, fui pesquisar o que era, e é a falta da lubrificação. Então, assim, todos os exames médicos, biológicos tinha feito, não tinha nada de errado com o corpo dela, e apenas pelo tabu de falar assim, putz, na hora do sexo, vim toda aquela fala da família dela, né? Que sexo é coisa suja, é só depois do casamento, que homem só quando você transar, o cara só vai te pegar e vai te jogar fora, sabe? Tinha várias coisas que ela vivia ouvindo da família dela, família do interior do Ceará, né? Super machista pra caramba. Então, teve que fazer todo um trabalho psicológico nela até ela relaxar. Tanto que ela estava fazendo até aqueles exercícios de... Como é que chama, madame? Você vai, os plugzinhos. Pompoarismo. É pompoarismo também, que não é bolinha. É peso. É a mesma os coisa. Pezinhos, Peso, pompoarismo. Chama de pompoarismo também, né? Então, eu achei que fosse só com as bolinhas de sugar e tal. Daí eu estava fazendo para ver se ela conseguisse estimular melhor para na hora do sexo ela conseguir relaxar. Nem com isso estava dando certo. Porque você vê que como é realmente uma trava psicológica vinda, né, de muitas coisas. Então, assim, é muito fácil, às vezes, falar pro homem, falar assim, pô, que merda, a mulher não gozou, pô, eu comi ela pra caralho e ela não gozou, que merda. Cara, às vezes é muito mais complicado, né?
para a mulher, porque tem essa questão. Às vezes não tá uma relação tão boa, não tem tanta empatia, não tem um sentimento, né? Não precisa nem ser sentimento, mas uma questão de química mesmo, né? De dar daquele bateu. Às vezes o homem, cara, às vezes para não bater a punheta, ele come qualquer coisa, né? Qualquer coisa que aparecer mulher não é assim. Nossa, né? Ó, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho, que o Tom mencionou aqui que teve esse cliente de dispaurenia e falou que a dispaurenia está ligada a uma falta de lubrificação. A dispaurenia, na verdade, ela é uma dor no ato sexual, tá? Tanto fisiológica quanto psicológica. Não necessariamente ela está ligada à lubrificação. A falta de lubrificação é uma das causas de dispaurenia. A dispaurenia, por si, é a dor ali no momento do ato sexual. Tá? A lubrificação é uma das causas, só para corrigir. Gente, usem lubrificante. Mesmo você sendo lubrificada, usem lubrificante. Meninos, vocês acham que não precisa, mas melhora muito com lubrificante. Então fica a dica para todo mundo usar lubrificante. Gente, lá na gringa, os caras têm do lado da cama. Não, do lado da cama os caras têm aqueles potes de lubrificante de litro, assim, entendeu? Não, aqui no Brasil você tem vergonha de comprar lubrificante. As pessoas acham que têm vergonha de ir na farmácia comprar lubrificante. Então, comprem lubrificante, usem lubrificante, abusem do lubrificante, que é muito melhor. Pronto. Gente, lembrar que lubrificante é lubrificante, né? Porque tem gente que fica querendo substituir por água, por cuspe. Isso aí só vai ressecar mais a longo prazo. Isso aí realmente não vai lubrificar, não. Ou com mas manteiga, é justamente porque comprar o lubrificante está dentro daqueles tabus, né? Sim. Aqui. Para homem, homem não quer comprar lubrificante para não ser julgado como viado. Ele não quer comprar lubrificante. Inclusive, e para mulher, a gente é muito melhor um sexo com lubrificante. Para os dois, na verdade, né? Então, mas aí não, sim, mas para os dois. Mas aí tem aquele, né? O preconceito aí mesmo. Mas aí a hipnose ajuda muito, né? Para derrubar essas barreiras, para derrubar esses preconceitos que são internos. Porque preconceito é como poder, né? Tá fora. Isso não é algo palpável, tá fora. A gente é que dá poder ao preconceito ou ao tabu. Né? Uhum. Isso está no ar. Agora, como isso bate dentro da gente, é que isso ganha poder, é que isso fica potencializado dentro da gente ou não. Então, a hipnose, na verdade, ela para rebaixar tudo isso, ela é maravilhosa. E aí que tá, eu só queria explicar para o pessoal do chat antes também, que estava dizendo que a gente estava demorando muito enquanto a gente estava falando de relacionamentos, só que assim, para que a gente chegue como casal, né? Em tudo isso que a gente está falando, e que é muito bom e que é muito gostoso, tem que ter uma conexão antes. Porque se a dupla está truncada, não vai procurar isso junto. Né? Cada um vai procurar de uma forma separada na vida. Então, o legal é isso, assim, a gente tem que olhar para o relacionamento também para poder, no casal, estou falando, né? Não estou falando do solteiro, estou falando do casal. Poder trabalhar isso de uma forma legal juntos, porque tem que derrubar os tabus da dupla. Não é muito mais fácil, vamos parar para pensar, é muito mais fácil, por exemplo, a gente chegar na mesa de um bar, num grupo de WhatsApp, com um monte de amigos, falar de putaria, vamos botar então, entre aspas, com um monte de gente que às vezes a gente nunca viu na vida, do que falar entre o casal. Naturalizar falar sobre sexo, né? Porque na nossa sociedade também tem muito isso. Por exemplo, se a mulher fala, eu mesmo sou super julgada, né? Pensar se a mulher fala sobre sexualidade, se ela está falando sobre seus processos, aí já pensar, é fácil, quer dar para todo mundo. E detalhe, tem gente que é tão sem noção que acha que porque você está falando sobre sexualidade, você vai sair dando para todo mundo, né? Mas e se quiser dar para todo mundo, também tem problema não, também gente. Não tem problema, que coisa! Deixa dar! Vamos Mas o problema não é... Tem que ver se está tendo uma reciprocidade. O problema é quando as pessoas vêm lhe atacar, né? Digamos assim, vêm assediando, só porque acha que porque você é mulher e está falando de sexualidade é porque você quer sair dando para todo mundo. Você pode até querer dar para todo mundo, mas você tem que querer, né?
Então, não tem problema nenhum, mas é preciso entender, né, o limite entre o assédio, né, e o não assédio é entender, o outro perceber se tem uma reciprocidade, né? É essa pessoa que tem que ir para terapia, não quem quer dar para todo mundo. Aqui julga, né? Assim, essa daí não pode dar. Então, a liberdade, ela está ela dentro da cabeça de cada um. Verdade. Agora, gente, vamos aqui no chat. Vamos levar. Homem que come 5 mulheres é garanhão. Mulher que dá para 5 homens é puta. Aí tem que ser puta também, né? Não, o que eu quero dizer é que na cabeça do povo é assim. É uma profissão, né? Você entendeu. Elas são melhores que a gente. Nós não é regulamentada e a profissão delas gente, vamos seguir. A gente está entrando já para um lado aí muito de mimimi que existe por aí. Vamos para o lado da putaria logo aqui de novo. Lud, você que passou por essas experiências de forma terapêutica, quando você saiu disso e foi para sua cama, o que mudou? Boa parte. Então, minha âncora que você deixou está... Não fala só da minha, fala de todas, porque você já passou por outras experiências, né? Sim. Eu quero que você saiba, eu quero que a gente entenda aqui o que isso fez de diferente na sua vida sexual mesmo, assim. Então. Fez... Porque, tipo, qual que é o problema, né? Digamos assim. Antes, mesmo entrando no processo de autoconhecimento, deixa eu falar assim bonito, né? De autoconhecimento, de se conhecer, de siririca, né? Então, mesmo nesse processo, mas eu ainda tinha alguma dificuldade, tipo, eu demorava muito tempo, por exemplo, para chegar no orgasmo. E o orgasmo realmente é mente, é hiperfoco. Então, depois que eu fui passando por essas experiências, eu fui percebendo o quanto também está na minha mente. Então, tipo, antes eu acabava tendo ali o momento, né, tal, transando, e às vezes eu demorava pelo meu tempo, e a pessoa ia lá, terminava, e eu ficava vendo o navio, né? Então, acabou. Isso é o Express, né? Não, depois do Express melhorou. É porque o Express do Gui é diferenciado. Inclusive... Eu peguei a fama... Vai, Gui, conta aí do seu Express diferenciado. Eu tô curiosa. Eu peguei a Gui, fama de fazer rápido. Gui, explica o protocolo aí que você usa para fazer Explica aí orgasmo. o Express. A menina, vamos lá. A madame chega até o Gui e fala, Gui, quero ter um orgasmo. Vai, Gui! Começa? Gente, primeiro que eu acho que o orgasmo nem é tudo, assim, né? Eu acho que as pessoas, elas focam muito no orgasmo, gente, mas a viagem gozar, é tão interessante quanto o destino. Faz uma demonstração, Gui. Só quero gozar, caralho. Goza todo mundo junto. Mas Vamos fazer demonstração. Mas o seguinte, vamos lá. Vamos colocar rapidinho aqui. Vou dar uma base aqui do que O Gui é rapidinho. que eu acho que é um dos principais fatores é que normalmente existe um problema muito grande com as pessoas que fazem essas terapias por um lado sexual. O seguinte, eu trabalho com isso já há muito tempo e eu trabalho com isso de uma maneira muito profissional, assim. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, tem várias pessoas que trabalham com orgasmo e elas trabalham como uma maneira de realmente dar uma inflada no ego, de saber, cara, estou fazendo as pessoas terem orgasmo, estou fazendo mulheres terem orgasmo, estou com essa capacidade, estou com esse poder. Tem gente que faz muito uso disso para dar uma inflada no ego. E aí que está o principal problema das pessoas, porque é o seguinte, vamos entender que a hipnose ela não consegue criar novas experiências, a hipnose não consegue criar novas sensações. Com a hipnose, o que a gente faz é buscar sensações já existentes e reproduzir essas sensações. Se uma pessoa nunca passou por uma sensação, não tem como eu fazer ela passar por essa sensação. O grande problema de grande parte das pessoas que trabalham com sexualidade, fazem esses orgasmos, e até mesmo as pessoas que não trabalham e querem fazer esses orgasmos de uma forma de entretenimento, é que elas querem ser as pessoas que vão causar o orgasmo na outra. Então, elas querem que eu vou falar e essa pessoa vai sentir o orgasmo, quando, na verdade, ela tem que fazer com que lembranças e sensações de orgasmo que vêm de experiências e parceiros anteriores com aquela pessoa,
aquilo é o que vai fazer ela ter prazer. Então, assim, a gente tem que pensar que não é o hipnotista que está gerando prazer na pessoa, mas sim aquele ex-namorado dela com que ela teve um puto orgasmo foda e ficou marcado para ela, sabe? O caso é que as pessoas, elas não têm, muitas vezes, essa sensibilidade de querer fazer um orgasmo com uma pessoa e falar que ela vai estar sentindo porque ela sentiu com outra, sabe? Mas a gente tem que entender que o referencial alto de orgasmo dela é com aquela outra pessoa. É a partir do momento que eu uso o maior referencial que ela tem como base, eu consigo modular esse referencial, fazendo com que ele fique mais intenso e com que eu torne aquilo algo exclusivamente meu. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui a Letícia, aqui, por exemplo, ela já teve um orgasmo muito forte, o orgasmo para ela é um nível X. Então, se eu consigo realmente trazer ela, fazer com que ela tenha essa lembrança desse orgasmo X, é muito mais intenso do que se eu só falar para ela que ela vai ter um orgasmo, porque ela vai estar querendo trazer uma ideia de algo que eu estou causando e não existe esse referencial para ela. Só que aí, se eu trago esse X, eu pego essa sensação e passo a modular ela, fazendo com que ela fique maior, porque sensações podem ser moduladas na hipnose. A gente não consegue fazer com que sensações sejam criadas, mas sim moduladas. Um exemplo aqui, eu posso perguntar para qualquer um aqui qual que é a maior dor física que essa pessoa já sentiu, e vocês conseguem ter aí, talvez uma pedra nos rins, talvez um pé quebrado, tal. Vocês conseguem ter essa percepção. Da mesma forma que vocês conseguem ter uma percepção de como é uma sensação de dor, vocês conseguiriam ter essa percepção de como essa dor poderia ser maior, de como essa dor poderia ser mais intensa, porque a gente consegue modular sensações. E aí é o que a gente faz, a gente vai pegar a maior sensação que aquela pessoa já teve, modular aquela sensação de uma forma muito mais intensa, e aí sim, aí o hipnotista passa a ter algo que é exclusivo dele, mas que sim usou como base algo de um parceiro anterior. Então, eu acho que o que falta muito é essa sensibilidade para falar, cara, eu vou fazer você ter prazer, mas eu vou fazer uso de uma experiência que você teve com outro. Eu vou fazer uso de um referencial que você teve que não é comigo, mas eu vou fazer você ter uma experiência que é minha, que vai ficar marcado como algo meu. Eu acho que o principal ponto é esse. O que faz bastante diferença que, por é exemplo, justamente isso. Mas tem mulher, por exemplo, que nunca teve um orgasmo, né? Que ela tem caso de anorgasmia, por exemplo, que você fala assim, putz, lembra daquele melhor orgasmo que você já teve na vida. Claro. Ela não vai ter um referencial para lembrar daquilo. Mas é justamente nesse ponto que eu até critico muito, porque tem muitos hipnotistas, muitas pessoas que dizem trabalhar aí com terapias sexuais, que falam que o orgasmo hipnótico é sensacional para a anorgasmia, o que é uma mentira, sabe? É uma mentira, porque como que vai ser sensacional se a pessoa não tem esse referencial? O orgasmo hipnótico é bom para diversas coisas. O orgasmo hipnótico consegue desbloquear orgasmos múltiplos. Com o orgasmo hipnótico, você consegue fazer com que uma pessoa tenha a possibilidade de ter orgasmos múltiplos na cama com muita facilidade. Com o orgasmo hipnótico, você pode fazer, desbloquear para que uma pessoa tenha um hiperorgasmo com muita facilidade. Então, você consegue usar essa técnica para desbloquear alguns caminhos. A gente está tendo uma hashtag ali, chicotada no Gui. Cadê a putaria que você queria, Gui? Você tá muito técnico. Chicotei ele aí. Vai fazer a gente gozar ou não? Mas eu não sei ainda de vocês, mas na minha tela, a madame tá do lado do Gui. Então, se ela der uma chicotada, de verdade, vai pegar nele e eu consigo tirar um print aqui. Pra qual lado? Tá, não. Isso, pra esse lado mesmo. Isso, pra esse lado, tá certo. Pera. Isso. Calma. Fica parado, caralho. Fica parado que eu vou tirar print. Aê, foi. Agora, deixa eu falar uma coisa. Sobre esse hiperorgasmo do Gui. Além de realmente ampliou, porque foi nessa pegada, né, que ele fez comigo, pegou o referencial, né, do maior orgasmo, melhor, maior, mais intenso que eu já tinha sentido. E aí, simplesmente ampliou, né? E ampliou várias vezes. Ô, Gui! Então, ai, desculpa. Meu sapato, madame, deixa eu lhe contar. Eu tava com Scarpan, né? Poderosérrima, minha Chandovski, né? Tô lá no Hipnobaía, tô na convenção, toda montada, mulher. Quando terminou, meu Scarpan, eu fui olhar, tava do outro lado da sala. Porque eu nem lembro como que foi,
Mas as perninhas tremeu que o sapato foi parar lá do outro lado. Quando eu fui voltando... Ô, Gui! Oi. Você não consegue fazer uma meditação guiada, orgasmo hipnótico guiado, prática aí com a gente? Ué, dá pra gente combinar, claro. Agora! 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 Todo mundo bota o fone aí! Tudo Demonstração! Já se dá autossugestão para acompanhar. Vou até deitar no meu divã. Vai, Gui! Peraí. Você vai fazer mesmo, Gui? Ué, faço. Não, então se você for fazer, tem que falar. Quem for participar tem que abrir as câmeras, mano. Prática. Que sumiu? Não? O pessoal que for participar, vamos abrir a câmera pra gente ver. Tem que abrir a câmera. Como é que o Gui vai poder acompanhar se tá dando certo, se tem que fazer alguma coisa com nós? Acho justo. Ô, Gui, vai ser a primeira eu acho que assim, por uma questão cultural, eu acho que por uma questão cultural, as mulheres que estão assistindo têm que ligar a câmera, porque já basta fingir presencialmente. Fingir no orgasmo hipnótico também é foda, né? Foda. Dor de cabeça... A gente só finge para vocês não ficarem tristes. Então, pô... Fingimento é um carinho, assim, mas vamos fazer. a gente vai fazer. Agora, sim, é claro, a Lud está aqui até para poder comprovar da maneira que eu faço. É claro que quando a gente faz isso de uma forma presencial, é intensamente mais forte, porque a gente está trabalhando outros sentidos, né? A gente está trabalhando uma parte mais ligada ali ao toque também, a gente está trabalhando embora, claro, né, não existe nenhum toque com contexto sexual, mas você tá encostado ali com a mão no ombro da pessoa, com a mão no pescoço da pessoa, esse toque, essa conexão, claro, já tá aumentando toda essa questão mais sinestésica, tá com a sua voz falando ali perto da orelha, perto do ouvido, né, fazendo com que a pessoa sinta aquilo, sinta o ar saindo. A voz do Gui, né, gente? Ô, Gui. Claro que tudo isso auxilia muito, que faz com que a experiência, quando a gente leva ela para um lado mais presencial, ela seja completamente diferente. Mas claro que dá para a gente poder sentir, dá para a gente poder passar pelo processo, dá para brincar um pouquinho aqui, sim. Ô, Gui, antes de você começar, deixa eu só fazer um comentário. Peraí, rapidinho. Não, a dificuldade... É só porque... Por favor, quem está aí de host, aceita o Fernando novamente, porque o Fernando caiu e não está conseguindo voltar. Ele me avisou aqui no WhatsApp. Mas por que ele não está conseguindo voltar? Precisa aceitar ele de volta. Como que faz para aceitar? Não está sendo pedido aqui, não. Não sei, Rodrigo. Não apareceu o pedido dele aqui. Fala, você tá falando. Fala para ele mandar mensagem. Deu BO porque... Aí vem a dificuldade que nós, mulheres terapeutas, temos para conduzir esse orgasmo. Para o homem, o fato de ter essa energia masculina, ele ter esse... Só por ele ser homem, é mais fácil dele levar a gente ao orgasmo do que a mulher terapeuta. Discordo. Então, a gente tem que... eu tô falando o meu caso, é porque eu não tenho essa experiência igual você tá nessa área aí, mas eu tenho essa dificuldade no sentido de transferir esse poder para a mulher. Porque é como se, assim, eu fui ancorada por um homem. Então, assim, a referência masculina, a energia masculina me conduziu a primeira vez no orgasmo hipnótico de uma forma muito mais, assim, natural. Eu acho que foi mais fácil para mim por ter sido um homem. Fernanda, mas acho que ainda ou não, ainda tem a questão da... É uma coisa, se for, tipo, não é uma mulher recebendo orgasmo hipnótico de um homem. Mas se fosse uma mulher lésbica, talvez ela se sentisse melhor com uma terapeuta mulher. Entendeu? Se é um homem gay, talvez um terapeuta homem fizesse bem, entendeu? Para um homem receber um orgasmo hipnótico de uma mulher, fica mais fácil. Então, eu acho que isso tem muito a ver também. Mesmo. É a questão do rapport. Agora, eu tive orgasmo hipnótico com o Sayuri no pé do ouvido e foi massa também, viu? Sim, não, mas, gente, na verdade isso tá muito mais ligado. Mas é que não é o terapeuta, né, gente? Mas, gente, vamos fazer o negócio? Por favor. Vamos. A gente está tentando colocar o Fernando aqui. Vamos lá. Vou até encostar. Então, vamos lá. Vou no mudo. Liguem os vídeos, galera. Quem for participar... Tira do mundo aí, madame.
Eles pediram para não ligar o vídeo. Eles pediram para as meninas não ligarem o vídeo. Por isso que elas desligaram. Quem pediu? Tá? Não, eu pedi para desligar enquanto não estava no processo. Isso. Agora o Gui vai pode começar, ligar. liguem as câmeras. Por favor. Ligue agora o microfone. E madame, liga seu microfone. Nada de gozar quietinha aí, não. microfone da madame. Peraí que eu tô me acho que é ajeitando interessante aqui. a gente ter os microfones ligados, porque é claro que à medida que isso vai acontecendo, o prazer de um vai ancorando, vai trazendo prazer em outras pessoas. Então a gente não tem aqui essa questão mais física para poder auxiliar, mas pelo menos vamos usar esse prazer aí das outras pessoas como uma forma Gui, de... eu acho que o pessoal não está querendo, não está interessado não, porque ninguém ligou o vídeo. 68 âncoras. Ninguém ligou o vídeo. Gente, mas se as outras pessoas não puderem ligar o vídeo, liguem o áudio, pelo menos, como a Gabi Alves fez. Gabi Alves, você disse que eu abri o áudio pelo orgasmo hipnótico do Gui. Pode abrir, viu, dona moça? Deixa o áudio ligado, pelo menos. E abre o áudio. Vamos fazer uma orquestra sinfônica aqui, vai ser bonito. A Sandra está falando diferente. Gente, vocês estão querendo participar e está com medo de estar de pijama. Eu acho que, na verdade, tinha que desligar o áudio, porque senão vai fazer barulho e a gente vai desconectar da voz do Gui. Não, mas quando o Gui estiver fazendo o processo, é só a voz do Gui. É só a voz do Gui e o gemido seus. O áudio da madama vai ser a trilha sonora. A Marina está sinalizando que está transmitindo pelo Facebook. Não seria interessante interromper a transmissão, não, Rodrigo? Já falei com ele para deixa rolar. Se cair, caiu. Porque a ideia era nem transmitir. Né? Aí resolvemos transmitir pelo Face para correr o risco. Já que está correndo o risco, corre o risco direito. Mas vamos logo. Isso aí. Vai. Todo mundo que está aqui, maior de 18, cientes, tá, gente? Todo mundo autorizando. Eu vou pedir para que todos vocês, então, fechem os olhos para que a gente possa começar esse processo. Respirando fundo, soltando o ar. Respirando fundo, soltando o ar. E, mais uma vez, respirando fundo e soltando o ar. Eu vou pedir para que, nesse momento, você comece a se recordar, que você comece a trazer à tona questões que, hoje em dia, possam estar trazendo alguma tensão, algum bloqueio, alguma chateação. Comece a buscar aquela sensação de coisas que hoje em dia impedem você de estar se sentindo 100% no seu dia a dia. Pode ser um problema pessoal, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema financeiro, mas busque questões que normalmente não te fazem bem. E eu quero que você comece a respirar fundo e soltar o ar. O ar que você coloca para fora vai mandando embora todas essas emoções negativas, essas questões negativas. E para isso eu quero que você comece a visualizar isso saindo de dentro de você. A partir do momento que você vai colocando para fora todas essas questões negativas, seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado. Comece a sentir seu pé ficando relaxado. Vá percebendo como seu pé se sente, vá percebendo a sensação dos seus dedos, de um dedo encostando no outro dedo, vá percebendo a sensação do seu pé encostando na superfície na qual ele está. Vá levando essa sensação de relaxamento do seu pé para a sua perna, para o seu abdômen, e comece a ir percebendo o seu corpo, parte por parte. Leve esse relaxamento para suas mãos, braços, ombros. E, finalmente, leve esse relaxamento para suas pálpebras. E perceba suas pálpebras relaxando e se desligando de uma em uma. Crie a imagem visual das suas pálpebras se desligando de uma em uma. E, em alguns instantes, eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu quero que você teste as pálpebras. A ação de testar as pálpebras faz com que você entre num estado de relaxamento cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. 1, 2, 3, testando as pálpebras.
Muito bem. A partir desse momento, quanto mais você respira, mais relaxado você fica. Quanto mais você escuta a minha voz, cada vez mais relaxado você fica. Comece a levar esse estado de relaxamento cada vez mais intenso para todo o seu corpo. Em alguns instantes, vou pedir para que você pisque os olhos, para que abra e feche rapidamente. Essa ação de abrir e imediatamente fechar os olhos vai fazer com que você entre num estado de relaxamento ainda mais profundo. Então, no 3, abrindo e imediatamente fechando os olhos. 1, 2, 3, abrindo e fechando. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, no 3, repetindo essa ação que só faz com que você se aprofunde cada vez mais. 1, 2, 3, abrindo e fechando. Muito bem. E pela última vez, 1, 2, 3, abrindo e fechando. Muito bem. Comece a sentir seu corpo completamente relaxado. Mãos, braços, pernas, pés, cada vez mais e mais relaxados. Isso que a gente está fazendo nesse momento é um relaxamento mais físico, um relaxamento mais corporal, e nesse momento a gente entra para um lado mais mental, para um lado mais psicológico. Por isso eu vou pedir para que em alguns instantes vocês iniciem uma contagem. Essa contagem vai começar em 99 e vai abaixando cada vez mais, sendo que a cada número falado, esse seu estado de relaxamento passa a ser cada vez mais intenso. Cada número falado, a cada número imaginado, esses números vão ficando mais distantes, vão ficando mais embaralhados, vão ficando mais embaçados, e dessa maneira vão sumindo completamente da sua mente. Algumas pessoas chegam a ter até preguiça de contar, algumas pessoas chegam a esquecer os números, e caso isso aconteça com você por algum instante, por algum momento, não tem que ter problema nenhum ou preocupação em relação a isso. Isso faz parte do processo, a gente até espera que isso aconteça. Essa contagem, que começa em 99, ela vai acontecer mentalmente e pode começar agora. E a cada número falado, esse relaxamento vai ficando mais intenso e mais intenso. Quanto mais você respira, esse relaxamento vai ficando cada vez maior. E a cada número pensado, imaginado, esse relaxamento vai crescendo cada vez mais. Muito bem. Eu faço agora, você pode parar essa sua contagem, e eu faço agora uma contagem de 5 até 1. A cada número falado, o seu relaxamento fica cada vez maior. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Nesse atual estado de relaxamento, eu quero que você comece a buscar aí nas suas lembranças, nas suas memórias, eu quero que você busque a maior sensação de prazer que você já teve até hoje. Eu quero que você busque aquele momento daquele orgasmo extremamente intenso. Eu quero que você tente buscar, tente encontrar com quem isso aconteceu, ou se isso aconteceu só com você, mas que busque essa sensação, independente dela ter acontecido com um parceiro, dela ter acontecido por uma estimulação, mas eu quero que você busque este momento. Se lembre de como foi esse momento, se lembre de como tudo aconteceu e vá se lembrando dessa sensação. Entenda que eu não quero, a partir desse momento, que você fique se lembrando exatamente da sensação. Eu quero que você se lembre exatamente do que sentiu, né? Da sensação, não da visualização. Busque essa sensação de prazer. Vá se lembrando de como foi naquele momento. E entenda que essa sensação pode crescer cada vez mais dentro de você. Assim como eu mencionei anteriormente, quando a gente sente uma dor, a gente pode aumentar essa dor. A gente pode modular as nossas sensações, e por isso eu quero que você, imaginando essa sensação, deixe ela crescer. A partir de agora, quanto mais você respira, mais essa sensação cresce dentro de você. Vá buscando essa sensação de prazer, e quanto mais você respira, mais essa sensação cresce dentro de você. Cada vez que você respira, essa sensação vai crescendo cada vez mais e mais, ficando cada vez mais intensa. Comece a sentir essa sensação. Comece a se lembrar de toda essa parte sinestésica que aconteceu nesse momento. Comece a se lembrar de toques, comece a se lembrar de respiração, comece a se lembrar da voz
talvez, dessa pessoa que poderia estar com você. E vá fazendo com que essa sensação cresça cada vez mais. Porque quanto mais você respira, mais essa sensação cresce dentro de você. Eu quero que você entenda que você está em total controle dessa sensação. Eu quero que você entenda que eu estou aqui servindo como um guia desse processo, mas você está no controle. E eu quero que você imagine a palma da sua mão como este controle para que isso cresça cada vez mais. Eu quero que você comece a fechar lentamente a sua mão direita. E que quanto mais você passa a apertar a sua mão, essa sensação vai crescendo cada vez mais. Permita que essa sensação vá crescendo, crescendo e crescendo. Vá permitindo que essa sensação cresça. Eu não quero que você chegue no ápice, mas vá permitindo que essa sensação cresça cada vez mais dentro de você. Vá permitindo que essa sensação vá crescendo, tomando conta de você por inteiro. E nesse momento, eu quero que você vá deixando de lado qualquer pensamento, qualquer bloqueio, qualquer crença que possa estar te impedindo de fazer com que essa sensação tome conta de você por inteiro. Quanto mais você respira, essa sensação vai crescendo cada vez mais. E se você quiser que essa sensação fique 2 vezes mais forte, eu quero que você aperte novamente a sua mão. E vá permitindo que ela fique maior. Se você quiser que ela fique 3 vezes mais forte, aperte novamente, vá deixando ela crescer cada vez